Você sabia que no sertão baiano existe uma cidade que já caiu um meteorito, já foi palco da guerra mais sangrenta do Brasil e mesmo assim ele se tornou um dos maiores centros de peregrinação e de fé no Nordeste? Tudo começou quando em 1975 o capuchinho Frei Apolônio de Todi, passando pela região, ficou impressionado com a semelhança daquele monte com o Monte do Calvário e decidiu transformá-lo em um centro de fé. Ele fundou no topo daquela serra a igreja de Santa Cruz e ao longo da subida mais 23 capelas representando a Via Sacra, onde até hoje atrai milhares de fiéis todos os anos. Mas nem só de fé vive essa terra. Aqui também foi o quartel-general da maior e mais sangrenta guerra civil do Nordeste. Arrume suas malas e venha comigo. Seja bem-vindo a Monte Santo. Estamos chegando, galera, no nosso destino de hoje. E aquela é a serra que deu origem ao nome da cidade. E é ela que vamos subir. Aqui no início da subida da serra tem um monumento do Frei Apolônio de Todi. Esse foi a serra onde ele colocou o nome de Monte Santo e mais tarde daria origem ao nome da cidade. E eu não poderia vir aqui e não subir essa serra, que foi onde tudo começou. Agora são 6 horas da manhã. Geralmente o pessoal que sobe aqui sobe bem cedinho por causa do sol, né? Porque a subida é uma subida bem íngreme. Pelo que me falaram, é uma subida bem puxada. Então o ideal é que venham cedo. Mas se você passar pela cidade de Monte Santo ou por região, não deixe de vir aqui, porque isso aqui é um marco da história do Nordeste. Como eu falei, galera, na introdução do vídeo, em 1775, o Frei Capuchinho Apolônio de Todi estava no Brasil com a missão de catequizar os índios e ele estava na região de Euclides da Cunha, quando foi chamado para fazer uma missão aqui na região. Ao vir para cá, quando se deparou com um monte, ele achou um monte muito semelhante com o Monte do Calvário e convidou os fiéis para transformar o monte em um sacro monte e batizá-lo como Monte Santo, antes chamado de Pico Araçá. A subidinha aqui é bem pesada, galera, pelo que me falaram. O início é a parte mais íngreme, mais em pé da subida da serra. Então realmente o início ela é bem pesadinho a subida. Continuando a história, galera, ele mandou com que os fiéis tirassem madeira para fazer umas cruzes para colocar no dorso do monte, simbolizando a paixão de Cristo, né? O sofrimento dos passos de Jesus. A primeira seria representando as almas, as outras 7 seguintes representando as dores de Nossa Senhora e as outras 14 restantes simbolizando o Calvário, né? Simbolizando as dores de Cristo na paixão de Cristo. Então, no total, com a capela principal, que é a igreja da Santa Cruz, são 24 capelas. E ele deixou dito a seus fiéis que todo ano eles subissem aqui nessa mesma data, que seria 1º de novembro. Depois disso, os lugares onde foi enfincado as cruzes, foram tiradas as cruzes e feito no lugar as capelinhas que ficam até hoje. E a igreja de Santa Cruz foi finalizada sua obra em 1785. Algumas pessoas pensam que quem construiu a igreja de Santa Cruz, toda essa muralha, escadaria, foi o Antônio Conselheiro. Esse mesmo, o Antônio Conselheiro da Guerra de Canudos. Mas na verdade o Antônio Conselheiro esteve aqui 100 anos depois e reformou o local. Inclusive toda essa muralha foi Antônio Conselheiro que fez o reboco dela, o revestimento, né? O que ajudou na conservação até hoje do local. Veja, galera, como até hoje as muralhas permanecem bem preservadas, né? Graças ao revestimento. Então, as muralhas também são muralhas bem resistentes, bem grossas. Então, o Antônio Conselheiro fez um belo trabalho de reforma aqui, o que ajudou a conservar o lugar, né? Tem até uma plaquinha aqui, falando isso que eu acabei de citar aqui no vídeo. As capelinhas também receberam uma reforma nessa época. Aqui o local onde o pessoal deixa as velas, né, aqui acesa. E vamos seguindo, galera, que até terminar as 7 primeiras capelas e chegar à capela de Nossa Senhora das Dores, é a parte mais íngreme, a parte mais puxada da subida.
E tem muita subida ainda. Mas por aqui não tem ninguém cansado ainda, todo mundo subindo de boa, todo mundo preparado. Mais uma capelinha aqui, galera. E estamos chegando. A próxima ali, acho que é a Capela de Nossa Senhora das Dores. Chegamos, galera, o fim das 7 primeiras capelas, que representa as dores de Nossa Senhora. E chegamos aqui à Capela de Nossa Senhora das Dores. Aqui na frente tem um mirante, onde é possível ter uma vista panorâmica da cidade. Muito bonita a vista da cidade aqui de cima. Vamos passar aqui pelo fundo da igreja aqui e ver o que tem aqui por trás. Um paredão de rocha, a igreja é construída aqui em cima de um paredão de rocha. E fica uma passagemzinha bem apertadinha aqui entre a igreja e o paredão. Vamos passar por aqui. Vou virar aqui a câmera. Bem apertado, enganchei a mochila ali, quase não passava. É bem apertadinho aqui a passagem, olha, bem apertadinho mesmo. O pessoal coloca aqui umas imagens. E aqui à frente da igreja ou a capela de Nossa Senhora das Dores. E vamos continuar subindo, que ainda não estamos nem na metade. Tem muita subida aí pela frente. E muitas pessoas sobem aqui todos os anos, galera. Muitos católicos vêm aqui pagar suas promessas, vêm subir todo ano aqui. Mas também muitas pessoas sobem que não são católicos, mas que vêm conhecer o local. Inclusive eu não sou católico, mas como um apaixonado pela história, pela cultura, pela tradição dos povos, vim conhecer esse local tão rico em cultura, né? Então eu recomendo muito que você que esteja passando pela região venha conhecer a Igreja de Santa Cruz, venha conhecer Monte Santo, que é um grande marco da história do Nordeste, que é um grande centro cultural, um grande centro histórico esse local aqui. Todos os anos, galera, aqui tem duas épocas que lota de gente aqui, né? Tem gente de todo canto do Brasil, de todo canto do Nordeste. Que é na época da Semana Santa, né? Da Sexta-feira da Paixão. E na época da Festa de Todos os Santos, que é do final de outubro, né? Pro dia 1º de novembro. Então essas datas vêm pessoas de todos os cantos. E isso aqui fica bem lotado. É uma subida muito difícil, né? Muita pedra. E tem pessoas que todos os anos aqui sobem descalço, outros de joelho. Tem que ter muita fé, muita força de vontade para realmente conseguir subir aqui assim, desse jeito. Esse trecho aqui é um trechozinho mais acidentado. Chegamos aqui, galera, a mais um mirante. Mais uma visão panorâmica da cidade. Posso jogar? É, galera, Monte Santo já foi cenário de filme. Aqui foram gravados 2 filmes: O Pagador de Promessa e Deus e o Diabo na Terra do Sol.
força, meu santo, para libertar o meu povo. Produção de Luiz Augusto Mendes, Deus e o Diabo na Terra do Sol. Um filme de Glauber Rocha. Pois é, galera, Monte Santo é conhecido nacionalmente. Já foi cenário de filme. E lá está, galera, a igreja da Santa Cruz. E é pra lá que nós vamos. Aqui é o outro lado da serra, galera. Do outro lado é a cidade. E aqui é o outro lado da serra. Que paisagem linda daqui de cima. Túmulo do Senhor morto. Pelo que me falaram, galera, se eu não estiver enganado, foi um senhor que subiu aqui e ele acabou falecendo, né? Parece que quebrou a perna e ficou enterrado aqui mesmo. Quem conhecer essa história do que houve aqui, deixa aí nos comentários. E só continuando a história, galera, como eu falei, 100 anos depois do Frei Apolônio de Todi, né? Chegou por aqui o cearense Antônio Conselheiro, que naquela época já tinha milhares de seguidores, né, de fiéis, e que junto com esses milhares de fiéis, fez a reforma aqui em Monte Santo. E mais ou menos um ano depois, ele fundou a comunidade de Belo Monte, onde hoje é Canudos. E naquela época Belo Monte era parte do município de Monte Santo. Foi fundado dentro das terras de Monte Santo. E estima-se, galera, que na época o Arraial de Canudos tinha de 20 a 25 mil pessoas, o que tornava ela a maior cidade da Bahia na época, né? Perdia apenas para Salvador em habitantes. E a cidade de Monte Santo participou ativamente da Guerra de Canudos, pois era o quartel-general do Exército. O Exército montou acampamento aqui e fez de base onde hoje é a praça principal da cidade. E por falar nessa praça principal de Monte Santo, galera, essa praça, assim como o hospital daqui, recebe o nome de Monsenhor Berenguer, que foi um padre que também tem muito a ver com essa serra aqui, que ele fez a segunda reforma dessa serra, que foi muito ativo aqui na cidade. Para dar uma olhadinha aqui, galera, nesse último mirante, né? Dá mais uma olhadinha aqui na cidade, daqui de cima. Mas já estamos chegando, já estamos a poucos metros da Capela da Santa Cruz, que é a última capela. É a igreja, na verdade, né? A igreja da Santa Cruz. A igreja já está ali em cima, acho que é mais uns 100 a 200 metros. E Monte Santo, galera, tem muita história para contar. Aqui caiu o maior meteorito do Brasil. Mas essa história eu vou lhe contar no próximo vídeo, lá no museu. Estamos chegando, galera. O finalzinho aqui fica bem íngreme de novo. Fica praticamente igual lá no início, né? Os últimos 100 metros, né? É um trechinho curto, mas que bem íngreme. A igreja já é aqui em cima. E finalmente chegamos, galera, à igreja da Santa Cruz. Ela foi construída em cima da rocha, bem na parte mais alta da montanha. Aqui está a porta de entrada. Ela foi ampliada, galera, por Monsenhor Berenguer, né? Mas sem tocar, sem mexer na parte antiga, né? Na primeira parte que foi construída, histórica. A cidade de Monte Santo abaixo. E vamos entrar para ver a igreja por dentro. Para mim, isso aqui é a melhor coisa que existe, galera. Conhecer história, conhecer lugares. É como se você pudesse voltar no tempo, galera. Porque aqui esse local parou no tempo, né? Ela está exatamente como era há muitos anos atrás. E a gente fica imaginando o trabalho que deve ter dado e o tanto de gente que foi necessário para construir essa igreja aqui em cima. Agora eu vou levar vocês comigo para conhecer a igreja por dentro.
Galera, pelo que eu pude ver quando eu entrei aqui, né? Aqui são os locais onde o pessoal coloca as velas quando vem para as procissões, né? Ou até dias normais quando vem aqui fazer a visitação do local. Aqui tem uns objetos pendurados, provavelmente trazidos, né, pelos romeiros. Eu vou me informar melhor com o rapaz aqui e ia falar a vocês. Aqui fica o altar. Diferente de outras igrejas, né, antigas, do barroco, ela é uma igreja mais simples, que não tem tantos detalhes em ouro como outras igrejas antigas. Mas uma igreja, para ser construída em cima de uma serra dessa, por si só já é um marco da arquitetura, já é uma joia da arquitetura. E demonstra muito a imponência e a força de um povo, né? Aqui tem mais objetos entalhados em madeira. Galera, conversei com um rapaz aqui e ele me disse que todos esses objetos são pessoas que fazem promessas e se curam e acabam deixando aqui o que usavam na época que estava doente. Por exemplo, se você está com problema de dificuldade de caminhar e usa amuleto ou bengala, faz uma promessa, você se cura e deixa aqui, né? Depois de curado. Da mesma forma, se você está com um problema no pé, você faz a promessa e quando você se cura, traz o pé entalhado em madeira e deixa aqui pendurado. Mão também, a gente vê aqui mão, pé, muleta. Ele me disse que tem cadeiras de rodas, mas que não cabem aqui dentro, né? E aqui tem mais objetos de mais diversos tipos de promessas. E o pessoal faz suas promessas e depois vem deixar aqui na igreja como forma de agradecimento, como uma forma de lembrança do que aconteceu. E a gente vê aqui muitas coisas diferentes, né? De bengala, foto, fitas. Ali atrás tem um aparelho, tipo aquele aparelho de caminhar, né? Que tem problema nas pernas, na coluna. Um aparelho de ferro. Um vestido, parece ser um vestido de noiva. Então tem vários objetos de vários tipos que as pessoas fazem suas promessas e acabam sendo curado e trazem um objeto que representava a doença, né? A doença em que foi curado. Mostrando aqui para vocês agora, galera, a parte de fora da igreja, né? Por dentro dos muros. Vou passar aqui agora pelo fundo da igreja. Eu vou mostrar aqui toda a igreja em volta para vocês. Aqui no fundo também o chão todo de pedra. Dá uma volta aqui pelo outro lado para a gente ver a visão aqui da lateral por essas grades aqui. As grades todas cheias de fitinhas, né? Olha que visão, galera, aqui da igreja. E eu vou me despedir de vocês, galera. Vou me preparar para descer. Já se inscreva no canal, galera, para mais vídeos. Deixe seu like. Compartilhe esse vídeo para mais pessoas. E comente aí o que você achou sobre o vídeo. O que você conhece sobre a cidade. Se eu errei e falei alguma coisa que não é o certo, vocês comentem aí o que vocês sabem sobre Monte Santo.